Glória a Deus. Bom, irmãos, hoje a gente está a um domingo aí do Natal, né? E a gente ainda fala sobre a expectativa, né? O advento, a esperança da chegada do nosso Senhor Jesus, da segunda vinda do nosso Senhor Jesus. E eu queria ler com vocês Mateus capítulo 1, para a gente poder pensar sobre o que significa Cristo chegou, o que significa Cristo nasceu, Jesus nasceu. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18. Vamos fazer uma leitura corrida aí, depois a gente volta ponta a ponta. Mateus 1, versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez com que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa, porém não teve relação com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, essa é a Tua palavra, Pai. Que nós possamos desfrutá-la, Pai, dessas verdades nessa manhã. Enche o nosso coração com alegria, enche o nosso coração com temor, ó Pai. Ilumina o nosso entendimento para que a gente possa compreender, ó Pai, as palavras desse livro, ó Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então aqui está relatado o nascimento de Jesus, ou como isso aconteceu. Fala sobre como Maria ficou grávida do Espírito Santo, né? Enfim, contém tantas verdades aqui. Primeiro que há algo extraordinário quando a gente lê o texto. Apesar da gente já ter escutado a história várias vezes, isso aqui sempre deve nos surpreender e gerar em nós esse contentamento, né? Esse maravilhamento. Afinal de contas, Deus está tomando forma. Deus está se tornando um ser humano. Isso aqui é extraordinário. Porque eu estava conversando sexta-feira com o pessoal no nosso GC, imagine você, o Criador dos céus e da terra. Nós, seres humanos, conhecemos aí 2 trilhões de galáxias, né? E o planeta Terra é uma poeira em uma galáxia e você pensa sobre isso, a grandeza do universo, céus. Você pensa na complexidade do nosso próprio planeta, né? A qual a gente ainda comentava, né? A qual nem o oceano ainda ele é explorado plenamente porque o ser humano não desenvolveu tecnologia para isso. Só que o nosso Deus é o Deus criador dos céus e da terra. E esse criador dos céus e da terra, a qual o universo não pode conter o tamanho ou quem ele é, você tem que pensar nessa grandeza. O universo não consegue conter Deus, porque Deus é maior do que o universo. Entendeu? O universo foi criado pela palavra de Deus. Então Deus haja.
E simplesmente isso que é extraordinário e infinitamente aos nossos olhos foi criado, isso é criação. Agora nós estamos falando do Criador, Deus. E o Verbo se fez carne, como diz João capítulo 1. O Deus que estava com Deus, o Verbo que estava com Deus, se fez carne, se tornou recém-nascido. Eu estava falando isso, Jesus já foi do tamanho de um grão de arroz. Você pensa sobre isso? Deus. E aqui a gente tem algo extraordinário. Por quê? Né? Isso levantaria questões a nós. Por que Deus faria isso consigo mesmo? Porque o Criador de todo o universo se transforma em criatura. Não é a forma dessa criatura. Não é o contrário, não somos nós que fomos criados à imagem dele, mas por que ele toma forma humana? Por que ele deseja, então, ir para o ventre de uma jovem? É um milagre. É um milagre. Então é esse milagre que está narrado nos evangelhos aqui. Deus, o ser eterno, invadindo a nossa realidade. O ser atemporal invadindo o tempo. Entendeu? O Criador se tornando como a criatura. Versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Há os relatos nos outros evangelhos de como isso acontece, né? De que o próprio Deus escolhe Maria para isso, e é por isso que ela é agraciada, né? Então, aqui que as teologias romanas e protestantes se confrontam, entendeu? Não é que Maria ela tinha graça em si mesmo, mas ela recebe graça para poder participar daquilo que Deus está fazendo na história. Ela é agraciada nesse sentido. Ela é escolhida com uma missão. Qual é a missão? É sustentar no seu ventre por 9 meses Deus. Entendeu? Pensa sobre isso. Isso é graça. A graça não está no fato de Maria ter algum tipo de mérito, de justiça própria. Está no fato de Deus escolher ela, pecadora como nós. Mas ela compartilhar de algo tão magnífico, que é ter no seu ventre um ser que é puro. Puro porque não foi gerado por homem, não teve contribuição de José. É o próprio Deus, é o Espírito Santo em quem faz essa obra. Não precisa de espermatozoide, não precisa de nada, entendeu? Porque a gente fala assim, não, mas como assim uma criança pode nascer se não há relação sexual? Por que não precisa? Porque, como assim? Deus criou céus e terra pela sua palavra? Do barro fez um ser humano? Não poderia simplesmente fazer um ser humano de um outro ser humano? Como assim? Então, o milagre é assim. O milagre ele não é algo que nós conseguimos encontrar toda a sua compreensão. A gente simplesmente diz, é assim, e foi assim que Deus fez. E é assim que Deus se apresenta para nós, entendeu? Ele não entra em detalhes. Simplesmente o Espírito Santo é quem faz essa obra em Maria e ela simplesmente se percebe como já grávida. Entendeu? Mas o que aconteceu exatamente? Não importa. O exatamente não importa. O que importa é que ela agora tem dentro de si o Rei, o Salvador do mundo. A promessa, o Messias, está dentro do ventre dessa jovem. E o José, que estava ali meio que aéreo, né? Meu Deus do céu, eu só queria casar e ter uma família, entendeu? Imagina isso. E agora, que situação é essa que eu me encontro? O que está acontecendo? Então, Deus ele faz essas coisas loucas mesmo, né? Um casal jovem ali, para que através desse casal jovem, algo grandioso pudesse surgir, não deles em si mesmo, né? Mas entre eles, né? Que é o Messias, é o Jesus. Versículo 19, leia aí comigo aí. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la
sem que ninguém soubesse, né? E às vezes parece que tá acontecendo alguma coisa, que o José tá saindo fora aqui, né? Desconfiado. Na verdade é porque essa situação ela é tão constrangedora para José, e essa ideia de José sendo justo é a ideia de ele sabendo o que a lei representa e o que essa situação poderia causar, principalmente para Maria, entendeu? Que agora estava com um bebê no ventre. Ele imagina que existe alguma forma de sair disso sem comprometer a integridade dela, nesse sentido. De onde que eu tiro essa ideia? Lá de Deuteronômio, abre sua Bíblia aí comigo. Deuteronômio 22. Versículo 23 e o versículo 24, a gente vai ler. Se uma moça virgem tiver casamento contratado e outro homem a encontrar na cidade e tiver relações com ela, então a parte A aqui é a situação de Maria e José, certo? A Maria já está comprometida, já está prometida a José. A situação B não é o que aconteceu lá, mas vamos entender esse contexto. Versículo 24. Vocês devem trazer ambos ao portão daquela cidade e apedrejá-los até que morram. A moça, porque não gritou por socorro, estando na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Então, o que o José está imaginando? Essa história vai ser difícil de explicar para essas pessoas, hein? De que o Espírito Santo, de que não há nenhum homem como, ninguém nunca viu isso. Até hoje, né? Como que uma pessoa fica grávida sem ter relação? E se ela estava comprometida comigo, José, e ela apareceu grávida, significa que o quê? Outra pessoa entrou nesse meio aí. Mas olha só o que o José pensa, o que ele pensa que ele pode resolver essa situação, né? Não, eu vou abandonar ela em segredo, porque aí ninguém vai descobrir que eu estava, né? Mais pessoas não vão tomar conhecimento que eu estava em um compromisso com ela, estava prometida para mim, e aí talvez a gente consiga reverter essa história aí, né? Porque se ela estava comprometida comigo e aconteceu isso e as pessoas começam a fazer as contas e buscam Deuteronômio, ela vai ser apedrejada, eu vou ser apedrejado, não vai ter criança, não vai ter mulher, não vai ter nada. Então o José, ele está perplexo. Meu Deus, o que vai acontecer? A Maria, aconteceu algo com a Maria, notável, mas como que eu explico isso? Como que eu dou conta daquilo que Deus está fazendo? É como se a gente estivesse tentando, né, dar um jeito, né, acertar as coisas para Deus, porque Deus propôs uma loucura para nós, né? Poderia fazer de outra maneira, não poderia ser através de mim, né? Não sei, né? Versículo 20. Enquanto ele refletia sobre isso, ou seja, ele parece que se retirou para um lugar para poder pensar sobre isso, que ele tinha essa sugestão, esse plano dele. Então parece que ele se retirou para refletir, para orar, para pensar mais seriamente sobre essa possibilidade de deixar Maria em segredo. Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, do mesmo jeito que Maria também, em outro momento, ela questiona, não no sentido negativo, mas como que isso vai acontecer? Como que eu vou dar à luz a uma criança sem ter relação com o meu marido? A gente nem é casado ainda. Do mesmo jeito que ela faz essa questão e ela precisa de uma confirmação do que Deus vai fazer, o José também está nessa mesma situação. E é por isso que o anjo vem e diz para ele como essas coisas aconteceram, né? Como isso se sucedeu. O que a Maria tem, né? José, filho de Davi, não temas de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E aí a gente entra em algo muito, muito especial. Ela dará à luz a um filho e você porá o nome dele, o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, José, ele não é só o companheiro, mas ele também tem uma missão. Entendeu? Se Maria tem uma missão, José também tem uma missão. Essa família tem uma missão na criação e na vida desse menino. E isso aqui que é a loucura do evangelho, entendeu? Porque o Criador dos céus e da terra,
aquele que é Deus, e a gente está falando especificamente do Filho, o Verbo de Deus, agora precisará receber um nome. E quem tem a responsabilidade de dar esse nome ao Verbo é o José, outro jovem. E um nome bem específico, porque o nome é Jesus. Por que ele vai chamar Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então isso aqui já é algo extraordinário, né? Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Vamos abrir Isaías capítulo 9 aqui, para a gente poder ampliar ainda mais. A gente pode ler Isaías 7 primeiro. Vamos Isaías 7, depois Isaías 9. Isaías 7, 14, diz assim: Portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que o menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, a terra daqueles dois reis que vocês tanto temem será abandonada. Essa profecia, ela aparece, a gente tem falado sobre o livro de Isaías aqui. A profecia, ela aparece justamente nessa expectativa, esperança e temor do povo, porque o povo já está perdendo a terra, Jerusalém, o lugar do culto, a própria nação está sendo dissolvida pelos reinos inimigos, né? Mas sempre a promessa, né, de justiça, de misericórdia, de juízo de Deus estão presentes nos profetas, e Isaías é um deles, né? Onde Deus vai fazer um novo tempo acontecer, Deus vai retornar os dispersos para Jerusalém, haverá um tempo de paz, haverá um tempo de prosperidade, não vai precisar mais de guerra. É nesse período que acontece essas profecias, entendeu? De que Emanuel vem, e o Emanuel marca esse tempo de que os reinos, os opressores desse povo serão destruídos, de que algo novo vai ser feito nessa terra, de que o povo experimentará realmente algo que vocês nunca experimentaram, superior ao reinado de Davi. Paz. É isso que o povo deseja, paz. Paz, a gente só quer viver, a gente só quer adorar o nosso Deus em paz. Mas as nações estão pisoteando Israel, estão destruindo Jerusalém. Isaías capítulo 9, porque a gente cantou e é importante. Isaías 9, versículo 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Tu, Senhor, tem multiplicado este povo e aumentaste sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. A profecia, ela vai se cumprir. Um menino vai nascer. O menino terá sobre os seus ombros o governo. Esse menino é o menino que estende o governo pelo mundo, pelas fronteiras, não vai ter fim. O que nós vamos experimentar no governo desse menino que nos nasceu, o qual tem um governo, a qual recebe o nome de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quem fará com que essas coisas aconteçam? O zelo do Senhor dos Exércitos. O próprio Deus que escreve a história se compromete com o acontecimento, com a realização desses fatos,
com as profecias. Por isso que as profecias são tão importantes para nós. Por isso que ler o Antigo Testamento, os Salmos e os Profetas, é importante para que quando a gente lê o Novo Testamento, nós possamos ter a compreensão de que Deus fez cumprir as suas promessas em Jesus. Que Deus escolheu um tempo, melhor como diz Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que na plenitude dos tempos, na plenitude, no tempo exato, no tempo certo, as profecias elas começaram a ser cumpridas uma a uma. Entretanto, a gente vive na tensão de que essas profecias já começaram a ser cumpridas, mas ainda não plenamente. Nós experimentamos o antegosto do reino de Deus, mas há algo mais a acontecer. E qual é a garantia de que esse algo mais irá acontecer? Mateus capítulo 1. Não é isso que nós estamos lendo aqui? Se o menino nasceu, que essa é a maravilha do texto. Que o menino nasceu, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Se o menino chegou, se a profecia demorou aí centenas de anos para se cumprir e se cumpriu, significa que todos os outros aspectos dessa profecia também irá se cumprir. Se nós olhamos para Jesus e olhamos para o mundo e olhamos para Jesus e fala assim, Jesus irá inaugurar um reino de paz e o seu reino se estenderá por todo o mundo. E nós olhamos para a realidade e falamos, não, mas existe guerra, existe violência, existe pecado, existe inimizade. Qual é a esperança que nós temos? De que aquilo que nós nem imaginávamos que poderia acontecer, que é o próprio Deus se tornar carne, ser humano e habitar entre nós, se aquilo que era impossível, digamos assim, aconteceu, então a questão de paz, de uma vida plena, de o reino de Deus ser completamente estabelecido, é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Então nós vivemos nessa tensão, de que o reino de Deus já em nós, de que esse Jesus que tem o governo nos seus ombros já está no meio de nós. Entretanto, há algumas coisas que precisam acontecer ainda nessa realidade, nesse tempo. Há algo acontecer antes da segunda vinda de Jesus. E ele já indicou isso, que é na segunda vinda onde ele completa todas essas coisas. Então nós estamos nesse meio do caminho aí. Nós temos uma esperança muito maior do que o povo de Israel, porque nós, como eu disse no último culto, já contemplamos a promessa com os nossos olhos. Os nossos ouvidos já escutaram. Pensa bem, toda vez que eu abro o Sermão do Monte ou qualquer outro pregador abre aqui um texto bíblico e fala, as palavras de Jesus é Jesus falando mais uma vez no seu ouvido. Coisa que nenhuma pessoa no Antigo Testamento conseguiu contemplar e perceber. A beleza de saber que é nele, nesse menino que nasce em Belém, que sai fugido para o Egito. É esse menino, essa criança, esse embrião, é através dele que toda a promessa de Deus, toda a história vai fazer sentido. E a história só tem sentido em Jesus. Porque sem Jesus, não faz sentido nenhum. Explicar o fato, a realidade, a criação, o universo, explicar essa história maluca que nós vivemos, sem que Cristo seja como ponto central nessa história, não faz sentido para nós. A gente vai ficar entrando em parafuso. A gente vai tentar se salvar, a gente vai tentar criar uma sociedade alternativa. Mas quando a gente olha para Jesus, nós percebemos o quê? Que aquele que pode fazer algo para a nossa realidade ser mudada, transformada, ele fez, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Esse é o Jesus. Esse é o Jesus anunciado aqui. Por que o nome de Jesus é Jesus, né? E é interessante porque aqui aparece essas duas questões, né? José vai colocar o nome dele de Jesus, mas ele também é o Emanuel. E por que nós não chamamos Jesus de Emanuel, né? E sim de Jesus, que é a raiz desse nome Jesus, né? Que é Yeshua, né? Enfim, a pronúncia não é exata, mas a grafia é essa, né? Yeshua, né? A raiz dessa palavra significa Deus salva. E ela aparece várias vezes no Antigo Testamento, né? O Deus que salva. E Jesus, que é também uma compressão, um encurtamento do nome de Josué, que também significa a mesma coisa, né? Jesus salvará. Deus é o que salva. Deus salvará. Jesus recebe esse nome como indicando o seu ofício. Então, se o nome de Jesus indica a sua obra, a sua missão,
Entendeu? O menino recebe o quê? O nome que indica a sua missão. Jesus indica uma missão. Jesus significa Deus salva. Qual é a missão do menino? Salvar. Tá vendo? Então o nome de Jesus indica que Deus irá salvar. Então quando você olha para a vida de Jesus, você percebe o quê? Os atos e palavras de Deus em busca de salvar pecadores e reconstruir o reino de Deus na terra. Certo? O reino de Deus só pode ser reconstruído na terra por meio de Jesus, porque ele precisa salvar. E ele salva especificamente aqui do quê? Dos pecados. Versículo 21. E ele dará a luz ao filho e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ou seja, o povo, os seres humanos, eles têm um inimigo. E o inimigo é o próprio pecado. E esse próprio pecado é que impede eles de desfrutarem de qualquer possibilidade de paz, de reino de Deus, de vida plena, de salvação, de alegria, de dignidade humana. Tá vendo? Todos os efeitos do pecado, a separação entre o ser humano e Deus e as consequências do pecado, nós continuamos produzindo isso dia após dia. Então, se nós estamos ocupando essa condição caída no mundo, então a gente tem que fazer como aquelas pessoas que clamaram quando viram Jesus subindo a Jerusalém. Salva-nos, ó Deus. Salva-nos, ó Deus. Entendeu? Nós precisamos orar, nós precisamos clamar, porque quem vai nos salvar? Quem vai nos tirar esse problema que nasce com a gente e que vai ganhando força cada vez mais? Alguém precisa resolver o nosso problema com o pecado. Quem vai resolver o nosso problema com o pecado? Jesus. Somente Jesus pode resolver o nosso problema com o pecado. Você não resolve o seu problema com o pecado. Nenhum profeta resolve o seu problema com o pecado, tá vendo? Nunca foi isso. Os ritos, vir ao culto, isso não resolve o seu problema com o pecado. O que resolve o seu problema com o pecado é Jesus. Porque é Deus que salva. Tá vendo? Quem salva? Deus. Então você precisa ser salvo. Então, se você precisa ser salvo, é que realmente você precisa desse Salvador, e esse Salvador é Jesus. E Emanuel? Por que esse nome, né, o que é destacado, Emanuel significa Deus conosco, se Jesus, o nome Jesus nos remete ao ofício de Jesus, Emanuel nos remete à natureza de Jesus. Porque Emanuel significa Deus conosco. E quem é Jesus? Deus. Tá vendo? Então não é um homem qualquer que nos salva. Nós não vamos ser salvos pelo domínio e o governo de um homem qualquer. Não é um homem qualquer. Não é um príncipe, não é um rei qualquer, como os outros homens. Precisa ser Deus. É por isso que nós confessamos que Jesus é Deus de Deus. É Deus de Deus. É Deus de Deus. Esse é o nosso Jesus. Esse menino que está no ventre dessa jovem é Deus. E aqui está o paradoxo do cristianismo. Como Deus, que o universo não pode conter quem ele é, vai parar dentro do ventre de uma jovem. É complexo. Se torna desse tamanho, se torna frágil. Pensa nisso, gente, a fragilidade do Deus encarnado, de precisar de peito, de leite materno, de alguém que troque a sua fralda, não sei se tinha fralda lá, devia ter alguma coisa parecida com isso, de precisar de banho, de que a sua criação, a sua criatura, José e Maria, desse banho. Pensa no que Deus, e por isso que Filipenses 2 vai dizer que Deus, o ato de esvaziamento, de vinda de Deus, é também humilhante, é auto-humilhação. A humilhação não é simplesmente ir à cruz, a humilhação é se tornar ser humano, é o Criador se tornar criatura. Tá vendo? Mas ele faz isso. Por que Deus faz isso? Porque não há outra forma de salvar pecadores. Não há outra forma de salvar
Não há outra forma de resolver o nosso problema com o pecado, com a morte, com o mal, com o inferno, a não ser se tornando ser humano como nós, vivendo como nós, substituindo. Um ser humano precisa morrer, um ser humano precisa ser condenado pelo pecado, um ser humano. E para que um ser humano pudesse ser condenado pelo pecado, pudesse receber o juízo de Deus naquela cruz, ele precisava também ser Deus para poder suportar isso e sair dessa condição. Para que isso pudesse ser uma obra, um trabalho que é feito e concluído. Para que pudesse haver satisfação no próprio Deus, a satisfação da ira de Deus. Então, leia Romanos aí para a gente economizar aqui o nosso tempo aqui nesse momento. Ok? Então você precisa entender isso. Quem é Jesus? É aquele que tem uma missão. É aquele que vem para salvar. Salvar o seu povo dos seus pecados. Esse Jesus também é Deus. É por isso que nós adoramos Jesus. É por isso que nós nos lembramos de Jesus. É por isso que nós cantamos as canções que nos fazem lembrar de Jesus. Porque o Verbo se fez carne. Porque o Filho veio. E todo que nele crê não perece. E todo que nele crê, que todo aquele que coloca a confiança, aquele que submete a sua vida em Jesus, esse é salvo, esse é perdoado. Esse Jesus que nos salva dos nossos pecados é o Rei prometido no Antigo Testamento. É o Messias. É o ungido de Deus. Não esqueça esse menino. Não olhe para o tamanho de Jesus no ventre da sua mãe e pense assim, não é frágil, ele é o rei. Sobre os seus ombros estão o quê? O governo do universo. Está vendo? É esse o Jesus que nós adoramos. Ele é o rei, é o que governa sobre toda a realidade. Ele é o poderoso. Por isso ele é digno de louvor, de culto, de adoração. Por isso que nós, quando nos tornamos cristãos, a gente não está simplesmente adquirindo uma religião que complementa a nossa vida. Você está entendendo? Não é uma bolinha da árvore de Natal que a gente coloca na árvore de Natal para ficar mais bonita, não. Jesus não é isso. Quando nós cremos em Jesus, nós abrimos mão dessa vida governada pelo pecado, dessa mediocridade que é viver uma vida longe do Criador, longe de Deus, essa vida depravada, essa vida caída. Nós abrimos mão disso, nós morremos para isso e agora nós entendemos que não somente o universo é governado por Deus, mas também nós somos governados por Deus. Nós nos prostramos diante desse Deus, desse Jesus e dizemos, você é o nosso rei. Você é quem governa. A última palavra sempre vai ser a sua, a vontade é a sua, o que eu tenho é seu, nada possuo, nada desejo possuir, senão quem? Cristo. Nada desejo possuir. Não desejo viver nenhum outro tipo de glória nessa vida que não seja a glória de estar em comunhão com Cristo. É por isso que o nome Deus conosco nos remete àqueles tantos outros versículos da Bíblia e aquelas promessas e profecias que dizia que Deus iria habitar no meio do povo dele. No meio do povo dele. Porque olha só, Deus que não pode ser contido no universo, a qual a sua casa não é o universo. Tem gente que acha que Deus mora onde? Não. Entendeu? O universo é menor do que Deus. Deus que... isso é incrível isso. Mas Deus escolhe morar no meio do povo. Entendeu? Se você for pegar o discurso de Jesus sobre o Espírito Santo que habitará em nós, isso é mais absurdo ainda, entendeu? Então o Evangelho é cheio desses absurdos. Que somente pela fé pode fazer sentido na vida de um ser humano, entendeu? Por isso que a gente precisa de toda essa escritura para o nosso imaginário sobre quem Deus é e aquilo que Ele faz possa ser colorido com significado para a gente poder crer, para a nossa fé ser uma fé viva. Mas esse Deus conosco é o Deus que habita no meio do seu povo. Você está entendendo?
Então Deus, ele não está lá distante, naquela coisa que, igual é ilustrado, né? Às vezes nos filmes, né? No Olimpo, uma coisa assim maluca lá, e o seu povo está aqui prestando culto, oração, tentando fazer um contato com alguém longe. Não. Deus conosco. Deus no meio do seu povo. Se o Espírito Santo habita em nós, essa linguagem de Jesus, que o Espírito Santo habita em nós, na linguagem aqui desse texto de Mateus, Deus estará o que? No meio do seu povo. É a certeza, é a confiança de que Deus não nos abandonou. Entendeu? Por mais que as coisas desse mundo, dessa realidade, tentem nos convencer do contrário, de que Deus... Onde está Deus? Se Deus é tão bom, por que acontece doença, guerra? Por que vocês sofrem dificuldade? Por que vocês estão sendo perseguidos? Tá entendendo? O mundo vai falando isso. Eles vão associando o quê? Os ganhos desse mundo como sinônimo das bênçãos de Deus. Mas o sinônimo da bênção de Deus, para nós, não pode ser resumido às coisas desse mundo, a matéria. O sinônimo da bênção de Deus para o seu povo é a presença desse Deus. Entendeu? De que quando você ora, quando você canta aqui, você canta e ora na presença de Deus. Você está lá na sua casa, lá, lavando o banheiro. Deus te vê. Deus escuta a sua oração. Quando você dobra os seus joelhos, antes de dormir ou quando acordar, quando você faz aquela oração que às vezes você não pode falar, dependendo do lugar que você está, Deus está lá. De quando a igreja de Jesus se reúne, Deus está lá. A gente está sonhando, planejando e buscando e Deus está no meio do seu povo. É Jesus. É só Jesus, é só através de Jesus que essas coisas podem se tornar realidade. É por isso que nós adoramos Jesus. É por isso que a gente entende isso, entendeu? Não é que dia 25 Jesus vai chegar. Ele já chegou. Entendeu? Jesus chegou, parabéns, Jesus. Não. Jesus já veio. Ele já viveu entre nós. Não havia formosura na sua face, mas ele veio, ele viveu, chamou pecadores para esse reino, morreu, viabilizou essa possibilidade, essa condição de novas criaturas, de ser salvo, de ser perdoado, de ser lavado pelo sangue de Jesus. E o que nós estamos fazendo aqui hoje? A gente está aqui porque a gente quer conhecer Ele ainda mais. A gente está aqui porque a gente quer estreitar essa relação, porque se Deus já está conosco, então eu preciso me relacionar com esse Deus, desenvolver essa comunhão com esse Deus. Eu preciso crescer em obediência a esse Deus. Está entendendo? Então é para isso. A mensagem mais simples do Evangelho é que Jesus, ele já veio. Quando nós convocamos e proclamamos aos pecadores, Jesus, o que nós devemos dizer? Abandone a sua velha vida, abandone os pecados, abandone os ídolos, abandone essa falsa sabedoria, abandone esse mundo onde tudo tem significado, mas Jesus ele vem para inverter tudo, para mudar tudo, entendeu? Agora se você tem que seguir Jesus, viver para Jesus, sua família tem que estar pautada em Jesus, carreira profissional tem que levar Jesus em consideração. Jesus é o centro da sua vida. Não faz sentido quem vive para si mesmo, quem não considera Jesus na realidade do existir. O que nós vamos dizer para essas pessoas? Que o fim aguarda, que o fim ela perecerá. Como a palha que não resiste ao fogo, o ímpio não resistirá à vinda desse mesmo Jesus. Tá vendo? Olha, gente, olha que loucura. No dia em que a gente deveria celebrar a primeira vinda e proclamar a segunda vinda de Jesus, no dia cultural da nossa sociedade, nós comercializamos, nós criamos árvore de Natal, nós enfeitamos, nós ceamos, sem mencionar Jesus. O que você acha que essa pessoa que não considera Jesus, mas que faz do Natal algo como esse, o que você acha que essa pessoa aguarda nos últimos tempos? A vinda de Jesus, mas não como nós. E isso
deveria causar temor nesse tempo tão... Tá vendo, gente? Nós temos que tomar cuidado para não banalizar, para não deixar a nossa cultura ditar como nós vivemos. Quando nós ceamos sem Jesus, não é ceia. Nós comemos para a nossa própria condenação. Se nós montamos árvore de Natal, os presépios são simplesmente objetos. Que isso? Nós fazemos isso para a nossa própria condenação. Porque nós perdemos isso aqui, que esse Jesus é Deus. E como Deus, ele deve ser tratado de maneira distinta de qualquer outra coisa criada. Tá vendo? Só é celebração para quem compreendeu que Jesus salva. Senão, não é celebração. Senão, não precisa fazer Natal, gente. É tranquilo, faz carnaval. Tem um carnaval aí para o pessoal que não gosta de Natal. Ué. Não é não? A gente precisa entender que nós, como igreja, temos o poder, e não só isso, né? Nós fazemos isso todo domingo, mas disseminar essa cultura de quem vive governado por esse Rei Jesus. Nossas culturas, nossas famílias, nosso comer, nosso trabalhar precisa ser carregado de significado bíblico que aponta para Jesus. Por que nós somos cristãos? Porque nós seguimos Jesus, o Cristo, o Salvador Messias. É esse. É o nosso Senhor Jesus. Agora, se você está aqui e você acha, não, isso é muito radical, é só não ser cristão, você não precisa ser cristão. Tranquilo. Viva a sua vida e aí a gente vê. Né? Eu não vou ficar feliz com isso, sério mesmo. Não há felicidade quando eu vejo pessoas se perdendo, mas nós somos cristãos, nós podemos dizer isso para as pessoas, para quem está do nosso lado. Irmão, você sabe Natal, Páscoa? Você sabe culto? Você sabe Jesus? Jesus não é um personagem, não é um profeta. Jesus é Deus. E se Jesus é Deus e ele pisou nessa terra, por que ele fez isso? Para salvar nossos pecados. Se ele está salvando a gente do pecado, por que a gente está brincando com o pecado? Por que a gente está negociando o pecado? Tá vendo? Jesus. Jesus. É o Deus conosco. Se Deus está aqui, aí piora mais a situação, né? Porque se Deus está no meio do seu povo e Deus pisa essa terra, significa que Deus também ele está ciente de cada uma dessas coisas que nós fazemos. Então, o que nós devemos clamar essa manhã? Salva-nos, Senhor. Salva-nos. Porque mesmo sendo cristão, mesmo indo à igreja todo domingo, eu ainda vivo como pessoas que não frequentam a igreja, como pessoas que não conhecem a Jesus. Se esse é o nosso caso, seja integralmente ou parcialmente, hoje é dia da gente clamar, salva-nos, Senhor. Hoje é dia da gente orar verdadeiramente, salva-nos, Jesus. Salva-nos, Jesus. Nos liberta dessa vida, nos liberta desse mundo, desse reino, muda o nosso coração, nos atrai para perto de Ti. Salva-nos, Jesus. Que não precisemos de um anjo como o José precisou aqui para testificar todas as coisas. Nós cremos que o Espírito, ele testifica a respeito de toda a verdade, que o Espírito Santo essa manhã possa testificar das verdades das Escrituras que nós lemos e meditamos aqui. Amém? Que nós possamos obedecer a esse Deus. Obedecer, depositar a nossa fé nesse Jesus. E falar assim, Jesus, nasceu. E eu viverei para o Senhor. Viverei. Custe o que custar. Então tem coisas na nossa vida que precisam se acertar. Que esse tempo, esse período, nós possamos pensar seriamente a respeito disso. Queria que você se colocasse de pé.